Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Som e imagem ok para todo mundo? Opa, maravilha. Hoje a sala tá lotada, hein? Pessoal esperando a palestra hoje de dólar. Então hoje vai ser uma palestra bem legal. A gente vai na verdade introduzir essa parte do dólar futuro, né? Dos contratos de dólar futuro. Vamos falar a princípio os conceitos básicos. Claro que se der no final para a gente tratar alguma parte operacional, alguma questão operacional, mas o intuito hoje é trabalhar mais em cima dos conceitos, as questões que me perguntaram bastante a respeito dos contratos, de das questões do swap cambial, dos custos, como calcular os custos de direito, entender de fato quem é que age no mercado de dólar futuro, né? Por que é um mercado tão interessante, porque é um mercado que a gente vê tanta direção, e até falar o porquê seria interessante. O interessante é a gente trabalhar essa condição aí, por que é interessante trabalhar com dólar futuro. Eu tô acompanhando o chat aqui, webcam um pouco alta, maravilha. Deixa eu tentar dar uma ajeitada, que eu fiz uma gambiarra aqui, né? Na verdade eu transformei meu celular numa webcam, mas deixa eu tentar aqui dar uma ajustada. Hoje o Dolinha foi bom, show de bola. O Dolinha hoje eu fiz aquela operaçãozinha, né, que a gente comentou ali com o pessoal. Deu pra pegar uma pontuação bacana. E depois a gente não fez muita coisa. Na verdade eu não fiz muita coisa, né? Não entrei numa segunda operação de risco que tinha. Vamos ver se deu uma melhorada aí na câmera. Que agora tô improvisando aqui um suporte, mas vamos lá. As dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir perguntando aqui e eu vou respondendo. Bom, maravilha. Então não vamos perder muito tempo aqui na apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo. Sou da equipe do Trade ao Vivo. A palestra vai sim ficar gravada, então eu já vou deixando aqui o meu canal do Facebook, lá eu coloco minhas palestras, posto todo dia informações de contratos em aberto, então a gente vai falar também sobre as condições de contrato em aberto. Então vamos começar aqui. Bom, o que a gente vai trabalhar nessa palestra? O que é o dólar futuro? Os contratos, vencimentos e as liquidações, como é que elas acontecem? Margem, taxas e imposto de renda. As características principais do dólar. Quem que negocia o dólar? Quais as influências diretas no dólar e por que negociá-lo? Tá? E falar sobre swap cambial. De bônus a gente traz no final da palestra o que são os contratos em abertos, como olhar e como identificar eles. Para quem acompanha minha página no Facebook, né, já observou que todo dia eu posto as condições de contrato em abertos, tanto do dólar quanto do índice. E esse acompanhamento a gente vai ver como ele é importante, na verdade interessante, que às vezes é negligenciado por muita gente que não dá importância dos contratos que eles estão sendo abertos, que estão sendo fechados, e a gente vai falar isso um pouco no final também. Então vamos acelerar aqui que tem bastante coisa, bastante dúvida aí para tirar do pessoal. Então muita gente que está aqui não conhece, né, na verdade como é que funciona o dólar futuro. O dólar futuro ele é um contrato negociado no mercado de BMF. Então, ele não, as liquidações, tal, a negociação não é pelo mercado Bovespa, os futuros, na verdade, contrato futuro, dólar e índice são negociados pelo Bovespa, os contratos futuros são negociados pela BMF, tá? E aí nessa condição a gente tem o dólar representando, vamos lá aqui,
Deu erro aqui. Aqui. Vamos lá. Então, o dólar ele representa compra ou venda da moeda americana em uma data futura. Então, você se compromete, na verdade, a estar comprando a moeda americana no fim do vencimento, né? Assim como mercadoria que a gente vai ver nas opções, assim como a mercadoria que a gente vai trabalhar também com o mercado de índice Bovespa futuro. Então, você vai ver que entre o mercado à vista e o mercado futuro, ele tem uma diferença de negociação, que normalmente é embutido uma taxa de juros, né? É o juros decorrente do quê? Da incerteza de quanto que essa taxa, na verdade, de quanto esse valor vai estar lá no fim do vencimento. Assim como as opções, né? A gente vê que as opções, para quem conhece o mercado um pouco, sabe que as opções elas desvalorizam com o passar do tempo. O dólar futuro também. Ele vai se aproximando, na verdade, cada vez mais, não que ele vai desvalorizar, mas ele vai chegar cada vez mais próximo do mercado à vista, tá? Bom, liquidação do dólar é estritamente financeira. Então, o pessoal que compra o dólar, não se preocupa que não vai chegar via Sedex uma caixa de dólar, né, na sua casa. A liquidação é financeira pela própria corretora. Você vai comprar em reais, vai pagar em reais, né? Muita gente pergunta, pô, vai chegar dólar? Quando compra também boi futuro, pô, vai chegar uma carreta de boi na minha casa quando eu comprar? São as mercadorias futuro. Não, é estritamente financeira. A oscilação do dólar à vista, ela induz a oscilação do dólar futuro e em mesma direção. Então, assim como a gente tem também no índice, quando o mercado está subindo e o Bovespa está subindo, obviamente o futuro ele vai estar subindo, seguindo na mesma proporção. Nossa, deu... Tá sem animaçãozinha aqui no... Cada contrato de dólar tem tamanho de 50 mil dólares. Então aqui a gente está se tratando, na verdade, do dólar cheio, tá? A gente vai falar do mini dólar, mas é importante entender o dólar cheio, que é o contrato principal. Na verdade, quando você tem uma empresa entrando com entrada de swap cambial, uma empresa tentando travar, proteger uma dívida que ela tem, por exemplo, em dólar, que o mercado está sujeito a uma oscilação alta muito forte do dólar e uma empresa pretende travar as suas dívidas que estariam em dólar, por exemplo, ela vai fazendo dólar cheio, tá? Então, o tamanho do contrato é de 50 mil dólares. E a cotação ela é dada em reais por mil com até 3 casas decimais. Então a gente vai ver aqui, deixa eu até dar uma expandida na tela. A gente vai ver aqui que a cotação representa R$ 2.835 para cada 1.000 dólares, que vale dizer que significa o dólar a 2,83, tá? Então a gente tem essa situação aqui. Esse contrato equivale a 50 mil dólares, então você tem R$ 2.835 para cada 1.000 dólares. O tamanho, um contrato, né? O contrato no tamanho de 50 mil dólares. A gente vai falar um pouco. As travas financeiras são nos cheios também. O book de ofertas ele é mais expressivo, na verdade, no dólar cheio, né? Então é mais interessante estar olhando o dólar cheio, analisar volume também pelo dólar cheio. E as operações, até quem opere, na verdade, até quem faça operação, analisando o gráfico de dólar cheio, fazendo entrada no mini, tá? Então, você vê alguns traders fazendo isso daí, né? Olhando o gráfico de cheio e operando no mini. Eu particularmente eu não faço, mas eu faço olhando a casa mesmo
lá do mini dólar. Bom, continuando aqui, a gente tem cada oscilação. A oscilação mínima é de 50 centavos por $1.000. Então, vou fazer aqui uma conta básica. Se 50 centavos de oscilação por $1.000, quanto equivale essa oscilação aqui? Cada meio ponto, né, no caso, cada meio ponto, oscilação de 50 centavos no dólar cheio, quanto equivaleria em termos financeiros, né, de oscilação em reais? Se a cotação é de 50 centavos por $1.000, então a gente tem que 50 mil dividido por 1.000, 50 vezes meio ponto. Isso aqui é só um cálculo básico, na verdade a gente não vai ter que entender, ficar fazendo esses cálculos ali na hora do pregão, mas é só para entender a estrutura do contrato. Então cada meio ponto de dólar cheio equivale a oscilação de R$25. Um ponto, R$50, né? Ele anda de meio em meio ponto, 25 em R$25. Cada ponto do dólar são R$50 no dólar cheio, tá? No dólar cheio. Lote padrão de negociação é de 5 lotes. Isso aqui no dólar cheio. Então, se você compra lá um lote de dólar cheio e ele oscilou meio ponto, né? Você pega uma variação de meio ponto, com 5 contratos do cheio, são R$125 para cada oscilação de meio ponto. Então, é um valor aí bem expressivo, né? Para quem, por exemplo, tem uma meta diária de 10 pontos no dia. 10 pontos no dia são R$50 por contrato, vezes 5 contratos são R$2.500. O horário de negociação é de 9 até as 18. A gente tem a pré-abertura de 5 minutos antes do início da negociação. E o mini contrato ele corresponde a 20% do valor do contrato cheio, ou seja, o valor do mini contrato é $10.000, tá? Esse é o valor do contrato cheio, perdão, do mini. A oscilação do mini é de 50 centavos por $1.000, ou seja, a oscilação do mini é de R$5 por meio ponto, é de 5 em 5. Cada oscilação de um ponto são R$10. Então você já vê como é que a coisa já fica um pouco mais suave, digamos assim, né? Você tem uma movimentação um pouco mais branda, não tem uma movimentação expressiva. E ali da mesma forma a gente tem também que no mini dólar é interessante denotar essa condição que no mini dólar a gente tem a oscilação de meio ponto R$5, ok. E o lote padrão é 1, né? Então se você opera ali, você pegou um contrato, se você tem 20 pontos de stop, na verdade são R$20. São R$20 de stop. Diferente do dólar cheio que 2 pontos, né? 2 pontos é R$20 de stop no mini. 2 pontos no cheio seria quanto? 2 pontos no cheio seria R$100 por contrato. Como você só opera de 5 em 5, são R$500 de stop. Então de 10, na verdade de 20 para 500, faz uma diferençazinha, né? Vamos lá, a gente já vai falar aqui de custos também. A minha webcam aqui, a super gambiarra, já parou, já tá dando treco aqui, né? Então vou nem tentar ajeitar aqui para não perder tempo, mas vamos lá. A gente já vai falar aqui das taxas. Vamos falar aqui um pouco do vencimento do contrato. Então a gente tem os contratos, vencimento dos contratos acontecendo todo mês, tá?
Todo primeiro dia útil do mês, a gente tem vencimento dos contratos, acontece no primeiro dia útil do mês. 20 pontos do mini é 200 reais, perdão, eu dei uma enrolada aqui. 2 pontos que são 20 reais, né? 2 pontos são 20 reais no mini. 2 pontos são 20 reais no mini. E 2 pontos no cheio, que são 500 reais. Perdão, pessoal, perdão a confusão aí, tá? Essa webcam tirou o foco aqui, mas não vou mexer mais nela não. Já chega, todo mundo já conheceu o cara bonito aqui do trade ao vivo, então não vou mexer mais nela não. 20 pontos, cada ponto são 10 reais no mini índice. Vamos esquecer o cheio um pouco, vamos falar do mini índice. Cada ponto são 10 reais no mini índice. Então, 2 pontos são 20 reais. 20 pontos são 200 reais. Tá? E 2 pontos no cheio. 2 pontos no cheio exatamente. É porque eu já estava fazendo com 20. Tá vendo? Me confundi ali agora. Total, 2 pontos no cheio são exatamente isso aí. São 100 reais, mas é porque eu falei 500. Porque é o lote padrão mínimo, né? São 5 lotes padrões. São 5 lotes o padrão. Você só pode operar de 5 em 5. O vencimento acontece em todos os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril. E qual que é a nomenclatura aí dos vencimentos? F, G, H, J, K. Então a gente está na série H, a série de março, com vencimento em março. Dia 1º de março acontece o vencimento da série aí do dólar. Então, uma observação é que os contratos eles geralmente são travados no último dia de vencimento. Então chegou lá no último dia de vencimento. Deixa eu ver aqui qual vai ser o último dia útil de negociação. Na sexta-feira, ali dia 27, provavelmente a série H vai ser travada. Vai chegar um ponto que vai começar as rolagens, ela ser travada aqui na compra, na venda, não vai sair do canto, vai consolidar totalmente. E aí no último dia útil do mês, no dia 27, a gente na verdade já começa a operar a série J. Então muito cuidado nesse detalhe aí, porque às vezes a gente esquece que tem o vencimento e está operando ali a série H. E de repente trava, consolida, você não consegue fazer mais nada. Aí acaba se complicando, às vezes tomando um prejuízo que não era para tomar. Dólar vai a quanto? Eu sugeri ele a 3,5, depois 3,20. Quantos pontos considerados bons aí para o day trade, né? Eu tenho como meta 10 pontos por dia. Então acho que é uma pontuação fácil de se atingir, tranquila. Dá para buscar tranquilamente, são 10 pontos. No último dia útil do mês já pode puxar o novo, já pode começar a trabalhar com o novo. Existe a opção de negociar um contrato para dezembro? Existe. Na verdade, você tem os contratos em abertos aí durante na verdade, com espaço de 24 meses, tá? Você pode negociar. O problema é que não vai ter liquidez. Então, você não vai ter essa liquidez. Bem lembrado, que eu não coloquei aqui no slide. Qual que é a nomenclatura do dólar? Então, pessoal, ó, já esperto aí no chat. A nomenclatura do dólar é dólar cheio, DOL, série de vencimento, ano de vencimento. A gente está na série H, DOL H15, tá? E o do mini, WDOH15. Do próximo vencimento, WDOJ15. E assim vai. Tá? DOL 15. E o outro WDOH 15. Então não perca aí esses padrões. O DOH15 é o cheio, WDOH15 é o mini.
Próxima série em vigor, a série J, só muda a letra para J. O ano continua o mesmo, claro. A não ser que a gente... Essa mesma série no ano que vem se tornaria 16. Mas enfim, essa é a nomenclatura. Os contratos mais longos podem ser comprados no home broker, sim. $10 positivo. Positivo, vamos pegar aqui. Na verdade, 10 pontos seria sair daqui, ó. 10 pontos é o que? Sair de 2.835 para 2.845. Então, é sair daqui de 2,83,5 para 2,84. Na verdade, variação de 1 centavo, 10 pontos, né? Se você dividir por 1.000, claro. A cotação é nesse valor aqui. É nesse valor aqui. Por $1.000, tá? Por $1.000. Exatamente, Kingui, tá? Exatamente, isso aí. De 2,90 para 3 são 100 pontos. Ou seja, para isso aqui, ó, para partir dos 2,83,5, tá? Você teria que andar lá para os 2,90. Você faria isso aqui, ó. 2.900 menos 235 são 65 pontos de diferença aí. 65 pontos de diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ok, então vamos continuar. Com relação à liquidação do dólar. Então a gente vai falar agora aqui um pouco da liquidação. Como eu falei, ela é estritamente financeira. Não vai chegar aquela caixa de dólar na sua casa. E a liquidação acontece na data de vencimento, sendo efetivada a operação inversa que foi feita. Se você tiver comprado, o mercado vai vender, com base no valor de fechamento determinado pelo PETAX 800, que é definido pelo Bacen. É um procedimento, na verdade, que eles utilizam para determinar um preço médio, tá? É um valor que eles utilizam para determinar, de fato, um preço médio, que aí tem a utilização, as medições, tal horário do dia, que é feito, na verdade, não tem muita importância aqui pra gente. Esse daí você pode conferir na página do Banco Central. BMF também, eles têm, na verdade, BMF tem a definição do preço de fechamento. As posições em aberto no fim do dia, o que aconteceu lá? Se eu comprei o ativo e me mantive comprado para o dia seguinte. Então a gente vai falar isso um pouco depois quando for falar das margens, tá? Mas o preço ele é ajustado no fim do dia, com base no preço de ajuste do dia. E a movimentação financeira em D+1. Então, a pessoa que está comprada no dólar, automaticamente a BMF ela faz as compensações, tá? E, por exemplo, se você comprou lá se você comprou aqui no início do dia, vamos supor, se você vendeu aqui na abertura, lá nos 28,73,5 e você dormiu posicionado, vai ter um preço de fechamento, preço de ajuste determinado lá na página da BMF, que ele vai determinar qual o valor de ajuste de fechamento, e aí você vai conseguir saber quanto você ganhou na operação, tá? Então deixa eu ver até se está aqui na página da BMF.
que a gente consegue ver aqui como é que ficou o preço de ajuste. Hoje, dia vencimento, tá aqui, ó, 12. Deixa eu procurar, tem todos os... Dólar comercial, H15, preço de ajuste, que é o preço de ajuste atual e o de ajuste anterior. Ele é calculado a variação nessa condição, tá? Então, o preço de ajuste do dólar, ele ficou na H15 ali nos 28,37,65, tá? É o preço de ajuste. Então, esse vai ser o valor que vai ser ajustado no dia seguinte financeiramente, né? Então, às vezes a gente vê, abriu o mercado, tá com uma variação maluca. Ontem fechou aqui nos 28,35, mas tá, sei lá, menos não sei quantos por cento, que não corresponde a esse fechamento. Na verdade, o que é calculado é o preço de ajuste. O preço de ajuste de hoje é esse aqui que eu mostrei. 28,37,65. Este é o valor de ajuste de hoje no site da BMF. Tá legal. E como é que é feito, na verdade, esse preço de ajuste, então? O preço de ajuste, ele nada mais é, ele é estabelecido pela média ponderada dos negócios, tá? Ele é estabelecido pela média ponderada dos negócios, realizada nos últimos 15 minutos de pregão. O valor de ajuste diário, se positivo, ele vai ser creditado ao comprado e debitado ao vendedor e vice-versa, né? Se você tivesse comprado e foi positivo, vai ser creditado, tá? E no caso contrário, debitado se você tiver vendido. Vamos lá, dar uma passadinha aqui no chat e ver aqui as perguntas que me surgiram. Paga imposto também. Na verdade, 10 centavos de variação seria 100 pontos, seria isso mesmo. No dólar pagamos imposto de renda, a gente vai falar aqui daqui a pouco também. Pagamos ISS também, tá? Vamos falar aqui também dos emolumentos que a gente paga também. Se você tiver comprado em um contrato de mini dólar e houver uma variação de 10 pontos, o lucro ou prejuízo seria exatamente isso, R$100, positivo. Na verdade, negociar o contrato cheio ou o mini. Na verdade, vai muito do financeiro, né? Porque o contrato cheio, ele vai representar... lembrando, R$100 para cada centavo. Ele anda de meio em meio ponto. Ele anda de 5 em 5 reais, tá? 10 pontos que são R$100. Então, se atentem a esse ponto aí. O cheio é para quem tem muita grana, na verdade, né? Então, é aquele negócio. Se você entrou na operação no índice com 2 pontos de stop, são o quê? Por contrato, 2 pontos, R$10 cada ponto, são R$20. Ok. Se você entrou num lote de cheio com 2 pontos,
O lote são 5 contratos pelo menos. E cada meio ponto são R$ 25. Cada ponto são R$ 50. 2 pontos vezes 50, R$ 100. Mas com pelo menos 5 contratos, de 5 em 5, você vai tomar um stop de pelo menos R$ 500. Com 2 pontinhos só, né? Então o dólar ele é muito mais pesado, na verdade, o dólar cheio. E a gente opera um mini contrato. A gente que até gosta de trabalhar, na verdade, que tenta trabalhar com gerenciamento de risco mais eficiente. Pode vender a descoberto posicionado no dólar? Pode, tá? Você pode. Se você quiser comprar no swing trade, você pode. Se você quiser vender no swing trade, você pode. Só vai precisar de uma margem. Vamos lá, o pessoal falou que ficou difícil de entender. A pontuação. Olha como é que ele é cotado. Ele é cotado da seguinte forma, 28,35, ou seja, 2.835. E ele anda de meio em meio ponto. Ele anda de meio em meio ponto. Eu vou falar aqui do mini dólar, tá? Cada ponto do mini dólar equivale a quanto? Equivale a R$10. Ou seja, quanto valeria esse contrato aqui? 28,35 vezes 10, 28.350 é o valor financeiro disso daqui. Ele varia de meio ponto. No day trade a gente pega 3 pontos e meio de stop, ou seja, 3 pontos e meio de stop dos 28,35. 28,35 menos 3 pontos e meio no 28,31,5, o que seria isso daqui? 3 pontos e meio de stop. Seria vezes 10, que vale cada ponto, seria R$35 de stop numa operação. Ficou mais claro agora? Colocando num minuto aqui para melhorar. Opa. Vou botar aqui o índice, o mini dólar no minuto. Vamos lá, vamos supor que você fez essa operação aqui, ó. Você entrou vendido nos 28,34,5 e jogou um stop lá nos 28,38,5. Bom, 28,34,5 menos 28, quanto? 38. 28,34,5 menos 28,38,5, você tem o que? 4 pontos de stop. Quanto equivale 4 pontos de stop? 4 pontos de stop equivale a vezes 10, R$40. Se você tomar um stop, vai ser R$40 por contrato. Se você está vindo buscar esse fundo aqui, lá nos 28,30,5, são 4 pontos de gain, são R$40 de gain na operação. Isso aqui para exemplificar. Sim, eu consigo, né, trabalhar muito mais o risco-ganho no dólar. Porque ele tem essas movimentações mais curtas, ele trabalha mais travado, né? Ele tem as pontas mais cheias, né, do book de ofertas. Então, você consegue pegar uns stops curtinhos, né, como a operação que a gente pegou aqui, ó. Eu fiz uma operação no dólar aqui hoje, que foi o quê? A compra aqui, ó, nos 79,5, saindo lá nos 87. 79,5 menos 87 dá o que? 7,5 pontos por contrato. Vezes 10 são R$75. Quanto eu arrisquei? Eu joguei meu stop ali nos 75,5. 4 pontos de stop. Então eu peguei o que? R$40 de risco para vir buscar 75 de alvo. Tá?
Sim, o dólar ele se comporta mais como uma ação do que o índice, porque ele tem essas pontas mais cheias. A gente vai entender aqui já já, vamos continuar o slide, senão o tempo aqui não dá, né? Bom, margem, taxas e imposto de renda. Vamos falar aqui um pouco das margens, taxas, imposto de renda. A margem é uma garantia exigida pela Câmara de Compensação para cobrir os compromissos assumidos. Então, é o valor que ele é solicitado, né, que ele utiliza para você poder operar um contrato de índice de dólar, tá? De dólar ou mini dólar. O valor de margem representa um percentual do valor total. Esse valor ele fica mantido na corretora enquanto os compradores e vendedores mantêm sua posição em aberto. E há de se considerar que a margem te dá possibilidades de alavancagem natural. Então, a margem de garantia para uma posição de um dia para o outro é de aproximadamente 15% do valor do contrato. Então, você tem ali uma margem, por exemplo, a gente pega aqui no dólar. Eu quero dormir posicionado no dólar, né? Eu quero vender aqui o dólar, o mini dólar. Queria vender esse ponto de retorno. E 28,28 eu vou pegar esse valor aqui. Qual que seria a margem que a corretora ela iria me puxar para mim operar isso aqui na imposição, né? Dormir vendido. Bom, 28,28. Cada ponto equivale a R$10. 28.280 é o valor financeiro disso daí. Mas a corretora exige 15% pelo menos para a posição. Então fica na média de R$4.242 para você manter posição no dólar. Normalmente eles puxam duas margens, tá, para a posição. Normalmente. Então fica ali em 8.484. Eu particularmente nunca fiquei posicionado, dormir comprado ou vendido no dólar. A margem para intraday, para operação de day trade, ela varia de corretora para corretora. Então, na Rico, a gente tem a margem de R$500 para você operar um contrato de dólar. Vamos pensar bem aqui. Eu quero ficar posicionado. 4.242 é a margem. 28.280 dividido por 4.200, você está alavancado para posicionar, ficar dormir vendido, você está alavancado em aproximadamente 6 vezes do seu capital, se você só tem aquele capital da margem. Quando se trata do intraday, você só precisa de R$500 para fazer day trade, ou seja, 28.280 dividido por 500, você acaba ficando alavancado em 56 vezes. Então esse é o cuidado que tem que ter. É interessante, dá para você também trabalhar alavancado, claro que dentro das suas condições de gerenciamento de risco, tá? Ó, tem gente que fica posicionado no dólar, né? Então ele tem um movimento mais retilíneo, mais tranquilo. Então a gente vai ver essas características dele e que fica muito mais tranquilo também de operar no dólar. Existem algumas taxas que elas incidem no dólar. Quais são elas? As taxas. Corretagem. Vai de corretora para corretora, tá? No caso da Rico, é R$1 por contrato, por ordem executada. R$500 de margem no mini, tá? R$500 de margem no mini. Se o dólar sobe, sobe a margem também. Por quê? Porque eles tentam manter isso aqui, ó, alavancagem aproximadamente isso aqui, 50 vezes.
Então, normalmente a margem sobe também. No índice também tende a isso, né? Subir e cair. Outro, a corretagem no caso da Rico é R$1 por contrato por ordem executada. Então a gente tem R$1 na compra, R$1 na venda. R$2 é o custo total. Tá? Se você fechar um pacote de corretagem, você pode chegar a 30 centavos de corretagem por ordem executada, por contrato. ISS, Imposto sobre Serviço, lá vem os impostos, né? Então a gente paga imposto também em toda operação no mercado, o ISS é cobrado 5% do total da corretagem. Então vamos lá, eu fiz uma operação, paguei R$2 de corretagem. Aí a gente tem aqui mais 5%, aumentou 1 centavo ali na corretagem. Depois vem os emolumentos. De 1 a 10 contratos são 53 cents. De 11 a 150 contratos são 50 cents. Isso aqui esses emolumentos é para o cheio. Para mini contratos o valor é de 18% do custo do contrato padrão. Ou seja, tá aqui, eu vou deixar 2 e 1 eu paguei, né? Cadê outra? 53, fiz com um contrato 53 cents vezes 0,18 mais 9 centavos que vai entrar na operação, tá? Na operação. Na verdade, 53 mais 9 cents que vai entrar na operação. Isso aqui vezes 2, fechou a quanto mesmo aqui, hein? São cents. 2,82, deixa eu calcular ali com a base em 2,80, vai. 2,80. Isso aqui vai para 26 centavos os emolumentos. Para day trade o valor cai 50%. Dividido por 2, eu vou pagar aproximadamente isso aqui numa operação. R$2,14 aproximadamente, tá? Já já a gente vai falar também sobre o Bacen. É como o Kingu falou, às vezes tem horário pré-determinado, às vezes não tem um sistema, na verdade, de leilão lá que eles avisam, mas nós, meros mortais, não temos acesso a esse sistema, então a gente fica dependendo do quê? De eles avisarem em algum meio de comunicação, a própria mídia ela está falando. Normalmente os leilões eles acontecem de 9h30 da manhã, levando entre 5 a 10 minutos. A gente vai falar isso daí já já. O imposto de renda é de 15% para posição e 20% para day trade. Com o mesmo CPF, nesse caso, seu imposto de renda, acredito que ele seja 0 a 0, tá? Ele vai ficar no 0 a 0 porque corresponde a um CPF. Agora você vai ter que declarar isso daí. Vamos lá, agora as características do dólar. Vamos às características do dólar. Não, 2,14 na operação total. A compra e a venda que você fez, tá? 2,14 é o total. Você comprou, vendeu, R$2,14. O imposto é sobre qualquer valor. Se não tiver corretagem é 30 centavos. Se tiver 30 centavos, aí vai diminuir ISS, mas vai manter os emolumentos. Sobre o imposto de renda, conta apenas o lucro líquido,
lucro líquido, tá? Então você vai descontar os custos também. Então vamos tratar aqui algumas características do dólar. O dólar tem alta liquidez com giro médio diário de 38 bilhões. Então é um giro bem alto. Normalmente no índice vai ter ali 3, 4 bilhões. Quando tem muito giro volume financeiro você tem 5 bi. No dólar são 38 bi. Então a gente já vê que tem uma liquidez muito maior. Comumente o dólar tem baixa liquidez? Não. Alta liquidez e baixa volatilidade. Olha o errinho aí, né? A gente corrige aqui rapidinho, ó. Pronto. Já matou o problema. Vocês fingem que não viram aí e tá ok. Então, comumente o dólar tem alta liquidez e baixa volatilidade. Por que ele tem baixa volatilidade? Porque o book de ofertas ele é mais cheio. A gente vai aqui tratar uma exceção. A gente vai tratar aqui uma exceção. IDC 2,14 é para um contrato. Os 14 centavos você vai pagar, ali como a gente viu, até 10 contratos. Depois, para cima de 11 vai diminuindo. Os 14 centavos é fixo, né? O ISS, que é medido ali no valor da corretagem, que vai variar também. Vai ser coisa de 1 centavo ou menos, se a corretagem for menor, tá? E por contrato, 2,14, R$2, na verdade, por contrato, os 14 reais, os 14 centavos acrescidos do restante. A execução das ordens ela acontece de forma mais lenta, você vê as execuções lá acontecendo mais lenta. Então, se você botar no seu book de ofertas ali durante o dia, você vai ver que o consumo de ordens ele acontece bem mais freneticamente lá no índice, né? Tira a ordem, bota a ordem, vai, estoura para cima, volta para baixo, consome muito rápido. Ali no dólar ele acontece de forma mais lenta, devagar, né? E as pontas são mais cheias, então o que acontece? Ele anda mais devagar, com muito mais uniformidade. Para começar com um contrato, você precisa da margem de R$500. Eu sugiro que tenha pelo menos 1.000 ali para fazer uma brincadeira, né? Se você perder se você tomar um stop de 1 ponto com R$500 de margem, você já não pode mais operar. Isso aí, urso. Isso entrada e saída junto. A gente vai dar uma reforçada ali de novo nos emolumentos, tá? Gap no intraday só se tiver leilão. Quando normalmente tem um fato de alta relevância para sair, o dólar entra em leilão para ele não explodir de volatilidade. Quando a gente tem notícia no mercado de média e alta relevância, é um alerta para a gente ficar de fora. Por quê? Porque normalmente o mercado estoura que nem louco para cima ou para baixo, aí ganha muita volatilidade. Aí é interessante é ficar de fora. Como hoje a gente viu aqui, ó. Início do dia, saiu notícia, o mercado, cadê? Deixa eu pegar os 5 minutinhos, que fica mais fácil de visualizar. Aqui, ó, até logo depois que eu estava comprado, deu 11h30 que saiu notícia. Olha o tamanho dessa barra aqui, uma barra de 5 minutos de 10 pontos. R$100, né, no mini índice, no mini dólar. Carteiras de ações valem como margem, Tesouro Direto vale como margem, tá? O dólar sofre com a abertura do Dow? Ele até oscila alguma coisa, mas bem menos, né? Bem menos sensível, na verdade, do que o índice. O dólar à vista. O Ibov faz a movimentação, mas o dólar comercial, dólar à vista, na verdade é que faz o dólar subir ou cair, né? Ele é baseado no dólar à vista. O dólar ele é um ativo mais direcional.
E aí por que ele é um mercado mais direcional? Porque ele não é constituído somente de especuladores ou arbitradores. Então você tem fluxo de ordens que eles são determinados por aspectos fundamentalistas, você tem empresas que têm necessidade de comprar ou vender para travar uma certa dívida, você tem intervenção do Banco Central, você tem uma gama de agentes no mercado de dólar, que acaba que aquelas ordens, você vê muita ordem, por exemplo, no índice falsa, no book. Né? Os caras vai lá, bota, tira, tira, bota, bota, tira, né? Muito da questão de arbitragem. No dólar você tem muito mais um fluxo real, aquela ordem ali que naturalmente ela vai ser consumida realmente, né? Então você consegue até, para quem gosta de olhar book de ofertas, isso a gente vai falar na próxima palestra, parte operacional, é um derivativo que dá para você acompanhar bem o book de ofertas. Aí eu só olho o gráfico para entrar nas minhas operações. Ó, quem gosta de acompanhar book de ofertas para ver pontos de suporte ou resistência, tá? Eu olho o gráfico do mini mesmo. L. Jones, eu olho no gráfico do mini mesmo para operar. Dá para usar Fibonacci tranquilamente. Como você tem uma maior quantidade de agentes no mercado, então você tem a análise técnica funcionando muito mais, tá? Então há intervenções governamentais, você tem diversas de intervenções no dólar que acaba fazendo ele movimentar aí dessa maneira mais consistente, tá? E aí vem a pergunta, quem que negocia no dólar? A gente tem diversos agentes de mercado. Então a gente tem um maior consumo real de ordens, porque a gente tem menor influência dos arbitradores. O que é arbitradores? É aqueles caras que, por exemplo, a OBS faz muito no índice, no mini índice, com o índice cheio, que é aproveitar a disparidade que dá ali 5, 10 pontos entre um e outro, e faz compra em um, venda no outro, e quando volta para um valor normal, eles desfazem, ganhando ali 5, 10 pontos, 5, 10 pontos, e é uma guerra de tecnologia, né? Então, você tem a menor influência de arbitradores por ter essa quantidade maior de agente no mercado, no dólar. Eu gosto mais de dólar do que o índice, porque ele é menos malucão, né? Ele tem uma direção mais consistente, ele tem uma tendência ali mais interessante. No dólar tem grande atuação de hedgers, que são o quê? São agentes expostos aos efeitos das variações cambiais em termos econômicos. Então aquele cara que tem uma dívida da empresa em dólar, né? Você tem o governo que precisa intervir, travar a alta do dólar, a questão de proteção, né? De você fazer swap cambial, travar o dólar com a taxa de juros. Tem muito investidor institucional que faz isso, tá? Você tem a real necessidade de entrar comprando ou vendendo. Então você não tem só aquela necessidade de estar especulando. Então a gente tem os especuladores também, só que eles são minimizados bastante aí por esses hedges, que normalmente quem entra pesado no dólar, quem faz o real volume dele, eles são pessoas que necessitam, na verdade, não é porque querem, é porque eles necessitam estar operando. E você tem os arbitradores que se aproveitam dessa disparidade do contrato padrão e do mini contrato, mas eles são bem minimizados por esse volume que a gente tem no dólar, esses outros agentes que influenciam, tá? Dólar é mais fácil, com certeza fazer análise lendo o book também. Você pode utilizar sem problema nenhum para auxiliar suas decisões, tá? Próxima palestra vai ser no dia 24, já a gente fala. A análise técnica, ela funciona mais consistente no dólar. E a gente tem os outros agentes que a gente comentou, que são normalmente órgãos governamentais. Então aqui, passando para a próxima parte, a gente tem o que influencia
no dólar. E por que operar? Bom, são diversos fatores, na verdade, que influenciam no dólar. Então não são fatores só especulativos. Você tem disponibilidade do dólar no país, influencia na variação do dólar. Você tem fluxo de entrada de dólares gerados por exportação e importação, influenciam na cotação do dólar. Então você vê que você tem uma exportação, importação, necessidade de entrada de investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está entrando no país, ele vai fazer o quê? Vai vender dólar, vai comprar real para entrar em ativos, né? Então você tem a necessidade. O dólar ele na verdade ele acaba sendo muito, na maior parte das vezes por grandes investidores, uma necessidade em estar se mexendo. O volume de investimentos estrangeiros no país também influencia a direção do dólar, volume de remessa de dólares ao exterior, tendência de negociação de dólares no mercado interno, ação do Banco Central do Brasil sobre os leilões de negociações do dólar. Então isso aqui é tudo fator que acaba influenciando no dólar. E você vê essa quantidade de agente que está atuando no dólar, que ele acaba trazendo esse volume, essa disparidade, na verdade briga de informação, em que acaba movimentando o dólar. E todas essas ações acabam por gerar um consumo de ordens reais no dólar. Então você tem muito menos aquela condição de ter ordens falsas, de ter rompimento falso. E no dólar você tem mais direção normalmente, né? Você pega um dia como hoje, que por exemplo você olha os 5 minutos. Você olha aqui, ó, como ele reverte tendência, ele segue tendência, tá? Ele segue uma consistência mais bem definida. Então, acaba sendo muito mais fácil de você trabalhar com tendência do que, por exemplo, o índice. Vamos falar disso já já, da intervenção do Banco Central. Olha, hoje em dia eu até recomendaria começar pelo dólar, um contratinho para começar o day trade, do que o índice, tá? Do que o índice. O gráfico ele acaba sendo bem mais limpo, acaba sendo mais devagar, mais tranquilo também. O grande diferencial, na verdade, é que você vai ter que ter, na verdade, um bom gerenciamento de risco, né? Então a ação de diversos agentes de mercado acabam por dissipar os arbitradores. Então a gente tem essa movimentação mais consistente do dólar. O swap cambial. O swap cambial é aquela intervenção do Banco Central no dólar. Ou seja, a troca de indexadores que eles fazem, o Banco Central faz para conter a alta do dólar. BC, o Banco Central ele garante pagar ao mercado a variação do câmbio no período de vigência dos contratos, mais um cupom cambial, que é os juros em dólar. Tá? Os investidores eles serão obrigados a entregar ao Banco Central a oscilação dos juros de DI, então é uma troca que eles fazem. Né? Um se compromete em pagar a variação do câmbio, o outro se compromete em pagar a variação dos juros. E os ajustes também vão acontecer diariamente, como acontecem para a gente. E como ele vai oferecer proteção contra a alta do dólar, os investidores eles não necessitarão de compra no dólar à vista, porque se o dólar subir, eles estão travados. Ou seja, essa operação de swap cambial equivale ao Banco Central entrar vendido, no contrato de dólar futuro. E como é que é divulgado esses leilões, tá? Através do sistema CIS/Bacen, o Banco Central envia o anúncio de leilões. Então, você não tem aqui digamos assim, um valor, um lugar definido, né? Para quem tem acesso ao CIS/Bacen, pode ter acesso ao tipo de leilão que ele vai fazer, o número máximo de contratos, horário de início e término, mas quem não tem acesso ao sistema, a gente tem que ficar contando. Normalmente eu acompanho, eu vejo que quando vai entrar no Estadão, e até o próprio governo está fazendo a venda diária
de 4 bilhões em swap cambial. E normalmente acontece na parte da manhã, 9h30 da manhã, segue entre 5 a 10 minutos, mas é como falaram ali em cima, o Kinguio falou no chat, não tem, na verdade, um horário definido, né? E, na verdade, eles que definem quando lançam, quando anunciam esse leilão, e normalmente pra gente, meros mortais, é difícil de saber quando isso aqui de fato vai acontecer. Mas... Léo, o que acontece? Vai entrar o Banco Central intervindo, o que acontece? Você vai entrar, você vai sair, o que você vai fazer? Na verdade, 4 bilhões em 10 minutos é muito, né? Em 10 minutos é muito. Mas ele não tem uma relevância, você não vê uma relevância, uma puxada tão grande do mercado para cima, para baixo, na verdade para baixo, né? Mas você não vê a puxada do mercado tão grande para baixo. O que você vê mais é que às vezes o mercado consolida em momentos que eles estão fazendo esse swap cambial. Mas não é um fator que eu particularmente fico de fora do mercado quando o Banco Central está fazendo esse swap cambial, tá? No HB, para operar igual o índice, você vai colocar lá a quantidade de contratos, o valor que você quer entrar, exatamente igual. Índice sobe, dólar cai. Por quê? Muitas pessoas se confundem, acham que isso daí acontece ao mesmo tempo e na mesma proporção. Ah, dólar subiu 1%, o índice caiu 1%, e na mesma hora. Não, não acontece. Mas você tem um fluxo, né? Por exemplo, um investidor estrangeiro que vai comprar ações. Você tem um fluxo. O que acontece? O cara vai comprar ações aqui no Brasil. Ele compra real, vende dólar e entra no mercado no Ibovespa. E o que acontece? O Ibov com a compra sobe e o nosso mercado cai. Além de outros fatores ali que a gente comentou que influencia, que é a disponibilidade de dólares que tem no país, o fluxo dessa entrada de dólares gerado com exportação e importação, o volume de investimentos estrangeiros no país, tudo isso daí influencia, né? E normalmente de forma inversamente, não proporcional, mas de forma inversa ao do nosso índice. Acontece, um vai para o lado, outro vai para o outro. Mas aconteceu já muitas vezes, por exemplo, entrar comprado e vendido em um, tomar stop nos dois, né? Ou entrar os dois comprados ou os dois vendidos e o trade dar certo nas duas operações. Utiliza-se a mesma análise técnica, mesmo indicador, tá? Utiliza-se tudo igual. Olha, eu aprendi e já soltou uma curiosidade legal, né? Antigamente o dólar e o índice tinham uma correlação negativa, mas os mercados foram complicando, foram entrando mais agentes, na verdade, né? Então você não tem uma proporção tão exata disso daí. O que eu acompanho na hora das operações? Eu particularmente acompanho o gráfico, tá? Gráfico e as notícias, se tem notícia de alta relevância para sair, se não tem, tá? E é nisso daí que eu me baseio basicamente para estar operando. Análise técnica clássica, para quem me conhece, eu não utilizo indicadores, né? Eu utilizo na verdade indicadores, poucos indicadores, médias móveis, volume, que a gente vai falar isso também na parte operacional de dólar. E são esses pontos aí em que eu trabalho, com bastante análise técnica. E vamos falar aqui da última parte sobre contratos em aberto. Aqui é um bônus, tá? Um bônus da palestra de hoje para quem ficou até o final. E muitas pessoas vão ver lá na minha página do Face. Aproveita, entra lá na minha página, dá um curtir, já eu boto essa palestra no ar também. Mas vocês vão ver na minha página ali do Face que eu boto todo dia os contratos em aberto do índice e do dólar. Deixa eu botar aqui. Contratos em aberto do índice e do dólar. Eu normalmente boto. Cadê? Todos os dias eu boto, né? Quantos contratos em aberto tem do dólar? 974 mil. Aqui, hoje, há 11 horas atrás. Ontem, quanto tinha? 966.
Antes de ontem, enquanto tinha 968, você vai ver que se for aqui um tempo atrás, correr aqui um tempo atrás, você vai ver que os contratos em aberto do dólar estavam muito baixos. E chega a hora que ele explode. 1.215.000 contratos em aberto. Léo, o que é isso que você bota todo dia desse negócio de contrato em aberto? E é disso que eu quero falar. Que é um ponto que as pessoas não prestam atenção, mas que é importante a gente notar. O que são os contratos em aberto? Ele designa o número de contratos mantido pelos compradores ou vendedores a descoberto. Então, se você comprou um contrato e um cara entrou no mercado vendendo, criou um contrato no mercado, tá? Ele mostra a quantidade de contratos existentes em aberto. A maioria dos investidores eles fecham o contrato antes do dia do vencimento. Dependendo da entrada ou saída de investidores do mercado, os contratos abertos aumentam ou diminuem. Ou seja, se está entrando mais investidor no mercado, está aumentando mais contrato em aberto. Se está diminuindo os investidores no mercado, vai diminuindo os contratos em aberto. Os contratos em aberto só aumentam se existe novo comprador e novo vendedor no mercado, pois a negociação entre eles cria um novo contrato. Então você comprou, surgiu um novo vendedor, eu e você não está no mercado. E eu resolvo comprar amanhã e você resolve vender. Por quê? Porque eu estou acreditando veemente que ele vai subir e você que ele vai cair. Bom, surgiu um novo contrato. Os contratos em aberto eles diminuem quando o antigo vendedor compra para cobrir e o antigo vendedor, o antigo comprador vende. Ou seja, eu estava vendido, quero fechar minha posição, comprei. Comprei de quem? Comprei de você que estava comprado e está vendendo para mim, tá? Ou seja, aquela nossa relação de compra e venda, ela se fechou. Se há novo comprador, onde o antigo comprador vende, os contratos em aberto se mantêm inalterados. Então, surgiu, você está querendo comprar, você não tem nada em aberto no mercado, você comprou. Mas quem está vendendo para você é uma pessoa que já estava comprado. Então, os contratos eles não saem do canto, eles continuam inalterados, tá? Se há um novo vendedor, onde o antigo vendedor está comprado para cobrir, então eu quero vender, eu acho que o dólar ele vai cair e vai corrigir nas médias. Mas quem está me vendendo era uma pessoa que estava comprada. Os contratos também se mantêm inalterados. E aí no site da BMF Bovespa, que é onde eu pego todos os dias esses dados, é que são divulgados os contratos de todos os contratos futuros. Você tem euro, você tem dólar, você tem DI, você tem índice Bovespa, tá? Você tem todos os contratos em abertos do mercado mercadoria futuro. Os contratos em aberto de câmbio, ele tende a cair nas épocas de rolagem dos contratos. Então, quando está perto da época de rolagem, que vai passar de um vencimento para o outro, os contratos em aberto caem. Por quê? Porque o pessoal ele fecha a posição antes do vencimento para talvez abrir na próxima. Agora, se não houver redução das rolagens, isso mostra um mercado aquecido, apostando numa tendência vigente. Então, o que faz o mercado andar? É justamente a disparidade, a controvérsia, a briga entre os touros e os ursos, né? Quanto mais perdedor há no mercado, mais ganhador vai ter. E aí você tem um mercado com uma tendência mais forte. Como para todo perdedor tem que haver um ganhador, a gente tem essas movimentações. Então a quantidade de contratos em aberto, ela reflete a intensidade do conflito entre os vendedores e compradores, revelando a disposição destes em manterem suas posições, tá? Então se o mercado está subindo e a quantidade de contratos está subindo, você vê que os compradores eles estão entrando com mais pressão e está surgindo mais perdedores também, né? Então a tendência é que o mercado ganhe uma movimentação forte, tá? Quando não há tanta convicção nas suas tendências, os compradores e vendedores eles fecham posição. Eu não vou entrar comprado, eu vou realizar, ou vou estopar, ou não vou entrar vendido, estou diminuindo o contrato e começa a cair os contratos.
É preciso desacordo e convicção para a gente manter uma tendência, como eu falei, e o aumento dos contratos ele mostra a quantidade de perdedores que está aumentando e a quantidade de ganhadores também que está aumentando e que a tendência deve continuar. Do contrário, se os contratos em aberto diminuem durante uma determinada tendência, isso mostra que o quê? Que se o mercado está subindo com quantidade de contratos em aberto caindo, significa que os compradores eles estão realizando, os ganhadores eles estão realizando lucro e os perdedores eles estão estopando suas operações e não estão mais entrando no mercado. Então está diminuindo a quantidade de perdedor. Se está diminuindo a quantidade de perdedor, não vai ter uma quantidade nova de ganhador também. Quando não há aumento do número de contratos em uma determinada tendência, isso mostra que o número de perdedores parou de crescer. Tá? Então, se eu for pegar aqui, por exemplo, dólar diário, eu pego do topo aqui, do dia 11 ou do dia 10, que eu botei a quantidade de contratos em aberto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dia 11, dia 11, dia 11, dia 11. 6, 7, 10. Ó, do dia 10. 968 contratos em aberto. Tem 968 na compra, 968 na venda. Ele diz a porcentagem de quem é investidor institucional, investidor estrangeiro, né, que é investidor não residente. Você vê que é muito maior a quantidade de investidor institucional e bancos aí no dólar. Quando eu venho para o dia 11, dia 10 de fevereiro, eu postei 2 vezes. Dia 11, dia 12, né? Você vê que esse contrato ainda está aumentando. Você vê que essa quantidade de contratos ainda está aumentando. Mas se você for pegar aqui, por exemplo, num fundo, onde o mercado estava mais estável, ou até mesmo numa queda, você provavelmente vai notar que os contratos em aberto estavam baixos. E o mercado, de repente, começou a estourar. Né? Ele passou lá era de 800 e poucos contratos em aberto para 1 milhão. E aí você já toma um susto. E o mercado começou a puxar aqui com essa força toda. Bom, pessoal, é muita coisa aí pra gente trabalhar, tá? Mas o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Vai ter a próxima palestra, então vou fazer o seguinte: as dúvidas que surgirem, vocês podem me mandar um e-mail para a gente trabalhar na próxima palestra. Eu estou botando aí no chat. Vocês me enviam também, pode me adicionar ali no Skype, me adiciona no Face, manda por Face também. E eu vou fazendo um compilado das perguntas operacionais que a gente vai trabalhar todas na próxima palestra, no dia 24, tá? O vídeo eu vou estar colocando lá na minha página do Face. Então vocês podem acessar lá, dar um curtir, ficar acompanhando. Todo dia eu estou botando os morning calls também. E há boatos de que vai surgir uma sala só para dólar lá no Trade ao Vivo. Então a gente fica no aguardo aí, que o negócio vai ser bem bacana. Mas para quem quiser me acompanhar, eu fico lá na sala do Aliakin por enquanto. E a gente faz bastante operação aí no dólar. Porcentagem de acerto. Cara, hoje em dia eu não tenho essa porcentagem de acerto. Já fiz durante alguns meses isso daí, né? De 60%, 70% da taxa de acerto. Mas isso vai muito de acordo com o momento, né? Você tem drawdown para todo setup que você for tentar. Então, na verdade, o que vai definir sua taxa de acerto ou não é o quanto você sabe parar, o quanto antes você sabe parar. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigado pela participação. A gente estendeu um pouquinho aqui a palestra, mas eu acho que deu para esclarecer bastante. Deu para esclarecer bastante do que é o dólar e como é legal operar nele, e até criar
vontade, né, pra gente tá mexendo com ele todos os dias aí. Então, muito obrigado a vocês aí que vem me dando essa força aí. E no mais é isso. Até amanhã, 9 horas estou no Morning Call e a partir de 10 horas da manhã estou na sala e no chat ali do Skype, né, que a gente montou um chatzinho. Entrem em contato comigo lá pelo Skype, fiquem à vontade que a gente vai batendo esse papo aí, trocando essas ideias. E no mais é isso. Valeu, pessoal, boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima palestra. Valeu, tchau, tchau.